Olá, meu nome é Glauco Monte, eu sou consultor e analista de mercado da INTL FCStone. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês, o intuito dessa minha palestra é passar um pouco das diretrizes do mercado de farelo e milho para o ano 2010. Os dois principais insumos, um dos principais insumos para nós que trabalhamos com o mercado consumidor. O primeiro produto que eu quero abordar aqui com vocês é o milho. Só lembrando que 2010 está se mostrando efetivamente um ano em termos de preços para esses dois produtos muito mais favorável para os consumidores do que o ano de 2009, né? Dividindo um pouco primeiramente entre o milho Brasil e o milho Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho primeiramente do milho Brasil. Lembrando que esse ano o milho no Brasil, apesar de a gente ter tido uma redução da área de plantio, o clima foi extremamente favorável, a gente acompanhou, e a previsão de produção de milho para esse ano é exatamente igual ao do ano passado, mesmo com uma redução na área. A gente passou também com um estoque de 2009 para 2010 bem elevado, que também favorece uma pressão sobre os preços, uma pressão baixista mais sobre os preços do milho no mercado interno. Tirando o mercado interno, claro que a gente tem ainda que acompanhar a safrinha, que a gente ainda não temos como saber como vai caminhar essa safrinha. Em termos de área, e as expectativas são muito boas, até por isso da produção, como eu comentei. Mas tirando esses fundamentos de mercado interno, um outro ponto que poderia elevar um pouco os preços do milho seriam as exportações. Em termos de exportação, o Brasil está estimado para exportar em torno de 8 mil a 10 mil toneladas. Sabemos que não é fácil, não vai ser fácil exportar esse volume, devido primeiro, a Argentina, que ano passado teve uma quebra, esse ano vai estar participando mais efetivamente do mercado, pois a produção deles também foi muito boa, está sendo prevista para ser muito boa. Então, eu acho que, claro que um dos pontos que vão fazer essa exportação ser bastante efetiva ou não, ou atingir esses valores, vai ser efetivamente os preços do mercado internacional. Essa semana, aliás, na última semana do mês de março, a gente sabe que o USDA divulgou uma estimativa da próxima área de plantio para os Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho. Esses números são números muito importantes para as diretrizes do mercado nos próximos meses. Começando um pouquinho, a gente aqui tem esse gráfico dos estoques finais americanos de milho. Como a gente vê, o ano de 2009 para 2010, a gente não teve um problema efetivo, assim como no Brasil, em termos de produção de milho, né? A gente até teve dos últimos 3 anos, comparando 2007, 2008, 2009, aqui sendo 2009 e 2010, a gente teve um aumento, um acréscimo aí efetivamente nos estoques finais. Muito importante em termos de produção, diferentemente do ano passado, que a gente teve uma quebra efetiva na Argentina, o ano de 2009 e 2010 ele não se mostra, aliás, ele se mostra com uma produção assim, em grande escala na maioria dos países produtores. Como a gente pode ver, mesmo assim com essa grande produção, a gente tem um uso mundial de milho também muito grande. Ok? Esse é mais um gráfico de como anda. Ano a ano, o uso mundial de milho e a produção mundial de milho ela tem trabalhado muito próxima. Ou seja, esse ano, como a gente vai ter uma grande escala de produção, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto nos Estados Unidos, não se espera, como eu comentei no início, uma grande elevação nos preços. Ok? Voltando, esse daqui é os estoques finais mundiais de milho. Apesar da grande produção, ele teve uma queda, mas eu acho que o driver, vamos dizer assim, para os próximos meses, não é nem mais o ano de 2009 2010, e sim agora o ano de 2010 2011, principalmente quando a gente fala em preços do mercado mundial, falando nas questões dos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho do mundo. Ao final de março, o USDA normalmente ele divulga, exatamente disso que eu vou falar agora, as estimativas de área de soja e de milho para o ano de 2010. É feito um fórum, e ao final desse fórum a gente tem exatamente esses números. Como que foi, então, como que saiu efetivamente esses números? Aqui é uma tabela de oferta e demanda provável para o milho do ano de 2011.
ok? 2010 2011. A gente pode notar aqui que o USDA ele aumentou em aproximadamente 2 milhões de acres a área de milho para o ano 2010-2011. Essa é uma notícia boa para os consumidores. Considerando um rendimento médio de 160 milhões de acres, lembrando que os Estados Unidos no último ano produziu 164,9, quase 165 milhões de acres, nós teríamos aqui um aumento, sim, levemente um aumento no uso do milho para forragem, aumentando um pouco o milho para o consumo de etanol e mantendo as exportações iguais ao ano passado. Nós teríamos uma situação de estoque final parecida com o ano passado, mesmo com o aumento do consumo total de milho nos Estados Unidos, nós teríamos um estoque final parecido ou até levemente acima do ano passado. Isso seria um fator que, se isso se mantiver, faria com que o milho não tenha uma pressão efetiva de alta nos preços na Bolsa de Chicago. Okay? Lembrando que esse rendimento de 160 é um rendimento estimado e a partir de maio, junho, julho, nós começaremos a entrar dentro do que a gente chama de mercado climático, onde efetivamente a gente vai ver se esse rendimento vai se concretizar. Fazendo uma breve análise desses rendimentos, para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que pode acontecer com esse mercado de milho a nível mundial, nós teríamos aqui quatro estimativas de rendimento, sendo a primeira uma estimativa de 150, com quase 14 a menos do que o ano passado, e a última aqui com 165, que seria aproximadamente igual ao do ano passado. Considerando um rendimento baixo de 150, nós teríamos aqui estoques finais em torno de 1 bilhão 290 milhões de bushels. Isso dentro de matrizes de preço, nunca a gente pode ter certeza, a gente nunca tem uma certeza, mas dentro de matrizes de preço, isso deixaria o milho em dezembro na faixa dos 4 dólares por bushel. Historicamente, 4 dólares por bushel não que seja um número muito elevado, mas sim é um número bem mais elevado do que a gente está trabalhando esse ano. Ao passo que, se nós tivermos milho na faixa de rendimentos na faixa de 165, como ocorreu o ano passado, nós teríamos estoques finais em 2 bilhões 515, deixando as cotações em dezembro dentro de uma matriz de preço, claro, tem muita coisa que pode ocorrer, dentro da faixa dos 3 dólares por bushel, que é levemente abaixo dos valores desse ano. Considerando uma média em termos de preço de milho em torno de 3,40, a gente vê o seguinte, que essa matriz de preços e essa estimativa de rendimento, ela pode gerar muita volatilidade ao mercado mundial. Claro que outro fator que ditaria a sucesso, vamos dizer assim, das exportações, além de programas do governo, seria também a questão do dólar. E falando em termos de dólar, esse ano nós estamos num ano de eleição, mas a gente já viu em outros anos de eleição que o dólar acaba tendo bastante volatilidade, mas o que a gente tem visto, o que a INTL tem previsto, é que com o andar da economia do jeito que está, o dólar não teria pelos fundamentos internos, não teria vamos dizer assim, uma força para trabalhar muito acima dos patamares atuais. Claro, fatores externos como ocorreram a questão da Grécia, a questão de outros países da Europa, poderiam trazer volatilidade ao mercado de câmbio. Porém, atualmente não vemos um grande fortalecimento. Isso deixaria as exportações também, vamos dizer assim, menos competitivas. Dentro das expectativas, nós fizemos um trabalho que no último slide